atacar também algo simbólico, também embaixado em outros países também. Pode atacar bases americanas na Arábia Saudita também. É muito mais fácil pro Irã agora atacar os Estados Unidos e não atacar Israel. Diminuir os ataques dentro de Israel e aumentar, intensificar os ataques contra alvos americanos aqui nessa região. Eles pretendem fechar esse estreito aqui, ó. Essa parte aqui do mar. Fechando isso aqui, prejudicaria aí mais ou menos 20% do transporte de petróleo. Isso aí seria o suficiente para aumentar o preço do petróleo no mundo todo. Seria realmente um problema. Mas eu não acredito que eles possuem. Antes eles possuem a capacidade de fechar, sim. Acho que conseguiriam fechar isso por muito tempo. A gente tem aqui conta pra agir nesse momento aqui, pra quando eles fecharem a guerra começar. Isso já foi aprovado pelo parlamento iraniano, esse fechamento do estreito de Hormuz. Porém, falta ainda uma lei para que isso aconteça. Vamos continuar aqui nas notícias. Acho que essa parte do Hormuz conseguiram entender a parte do urânio também. E acho que o Irã possui. Pra quem perdeu o início da live, só voltar pro início da live e começar. Quem reclamou da quantidade de propaganda, tem que reclamar com o YouTube. Eu não sou o cara que coordena. É algo automático, eu quase não tenho interferência. Eu coloquei no modo mais propaganda aqui no canal, mas não tem. Seria totalmente voluntário. Detalhes, olha só, peraí. Reações um estado de alta prontidão militar após o ataque americano ao Irã. O revolucionário disse que fecharemos o estreito de Hormuz em questão de horas e agora acabou de emitir uma outra declaração. Como é que a gente chama isso? A comprar alimentos. A se abastecer de alimentos, porque eles entraram em uma fase de um período especial interna deles lá na parte civil, na defesa civil. Ou seja, eles estão se preparando dias de combate, provavelmente, contra os Estados Unidos. Então informaram a população para se prepararem para comida, água e se mantendo em casa. Olha só o que uma declaração oficial. A Rússia condena veementemente os ataques americanos na madrugada de 22 de junho, realizada após os ataques israelenses à República. A decisão irresponsável de atacar o território de um Estado soberano com mísseis e bombas, independentemente dos argumentos apresentados, viola flagrantemente o direito internacional. Como se eles não tivessem atacado a Ucrânia, né? Um país também simplesmente absurdo. Um analista russo, a guerra América, Israel e Irã, e qual a gravidade dos danos à instalação de Fordo. Vamos falar sobre os fatos. Bem legal isso que a gente escreveu aí. Um debate acalorado está acontecendo agora. Tensores de duas versões. Vamos chamá-las de americana e iraniana. A versão Trump, espécie de Trump é que a instalação de Fordo foi completamente inutilizada, destruída completamente de forma irreversível. A versão iraniana também já resume ao seguinte: a própria instalação não sofreu danos severos, apenas parciais, incluindo danos a 2 túneis que levam até ela. Honestamente, não sei quantos túneis levavam aquecimento de urânio. Não me surpreenderia se fosse apenas 2. E se for realmente que o Irã disse, pode ser interpretado como todas as entradas para as instalações foram explodidas. Isso ainda não seria uma mentira. Também é sabido que os iranianos alertados pelos americanos, removeram completamente os equipamentos caros que existiam por lá. Isso foi confirmado por ambos os lados de geografias e, portanto, não há discussão sobre isso. Mas qual o significado da instalação central de produção nuclear iraniana, seja para fins pacíficos ou militares, operacional hoje? Além disso, mesmo muitos meses após o fim da guerra, a partir de hoje, mas a partir do momento do fim da guerra, será impossível colocar novamente em resultado de acordo com o pós-guerra. O Irã não puder enriquecer urânio em seu tendo que comprar materiais prontos russos ou chineses, então ninguém a restaurou. Não temos que fazer favor. Ou seja, a principal tarefa dos americanos e a principal pedra de tropeço nas negociações foi definitivamente cumprida. Essa instalação pode ser restaurada ou não. Tudo isso será decidido com guerra e, em qualquer caso, na mesa de negociações. Assim são os fatos ou não. Excelente análise aí desse analista russo, eu gostei bastante. E as declarações americanas. O secretário de defesa americano disse o seguinte: esta foi uma operação impressionante, um sucesso tremendo. Destruindo o programa nuclear iraniano, a dissuasão americana voltou. A gente fala que é disputar. Este é o exército mais forte do mundo e nenhum país no mundo poderia ter executado esta operação, nem mesmo perto disso. Quando Trump diz 60 dias e que busca paz através de exatamente isso. 60 dias e conversas. Ele falou sério. Este é o governo anterior. O presidente Trump disse que busca paz e o Irã precisa seguir este caminho. Qualquer ação de retaliação pelo Irã contra os Estados Unidos será respondida com força muito maior do que vocês viram esta noite. O Irã precisa entender isso muito bem. Trump disse isso e falou sério. Avaliação israelense. Existe uma avaliação também do especialista aqui de Israel que diz que Natanz foi completamente destruído. Sobre Fordo e Isfahan. Não temos confirmação, mais uma vez falando que só tem como confirmar se a gente tiver alguém em solo. Acredito que o urânio e Isfahan, e que a grande maioria dele não foi evacuado dos locais, permanecendo lá no momento do ataque. Se o urânio não foi destruído, o programa nuclear retrocedeu anos. Se foi destruído, o programa nuclear foi eliminado. A decisão parlamentar iraniana, o parlamento iraniano aprovou o fechamento do Estreito de Hormuz, e a decisão sobre o fechamento do Estreito de Hormuz precisa passar pela aprovação do Comitê de Segurança Nacional do Irã, aprovação que provavelmente não será concedida, mas aí entra o Khomeini que ele pode dizer sim ou não. O vice-presidente do Estreito de Hormuz pelo Irã seria um movimento suicida para o país, e os Estados Unidos solicitam que os funcionários da embaixada no Líbano e suas famílias evacuem o país. Isso aí por medo de que aconteça algum tipo de retaliação ou atentados, como a gente já viu hoje. 2 atentados aconteceram contra igrejas. Um na Síria, que deixou aí 30 mortos, e uma tentativa de atentado, até onde eu sei, 100 vítimas, nos Estados Unidos, também contra uma igreja. Olha só para onde eles estão mirando agora. Isso aí tem relação direta com o que aconteceu ontem. Essas são as células adormecidas do Irã sendo ativadas mundo afora. A gente deve esperar mais ataques aí. Foram ataques direcionados, mais uma vez, contra igrejas e não contra sinagogas. Ainda não. A gente está falando aqui de ataque direto contra os cristãos. Essa é a verdade. O iraniano disse que o nível de dano nas instalações nucleares do Irã não é o mais importante. O que importa é a natureza do ataque. Não podemos ignorar essa questão. Vocês sabem por quê não é importante? Porque há uma instalação adicional ainda mais profunda no subsolo. Isso aí foi dito por ele mesmo, dizendo que possui uma outra instalação. A declaração oficial do exército do Iêmen. Entramos oficialmente na guerra e atacaremos todos os navios americanos do Mar Vermelho. Afastem suas embarcações e navios do Mar Vermelho. Tem um aplicativo que a gente consegue também acompanhar a movimentação marítima no mundo inteiro, exatamente como existe o aplicativo de aviões, existe também aquela que você pode acompanhar a navegação marítima. Eu dei uma consultada hoje e parece que está tudo normal, tá? O estreito ainda continua aberto, há de centenas, se não milhares, tudo continua normal. Isso deve piorar, ou talvez essa madrugada, ou olha só, o secretário de defesa americano também diz que se o ataque aos Estados Unidos
Se o Irã atacar os Estados Unidos, isso será considerado como um ataque a um país membro da OTAN. Isso aí já envolveria a Europa. A Força Aérea atacou alvos na região de Bushehr, a Força Aérea israelense, mas não atacou o reator nuclear que fica lá. Conseguimos destruir o programa nuclear do Irã. O objetivo destes ataques foi destruir ou enfraquecer severamente o programa nuclear iraniano, disse o secretário de Defesa americano. Sobre a coordenação de declarações, para aqueles que perguntam, gente, sobre a aparente falta de coordenação, existe cada uma pessoa que fala por lá fala uma coisa um pouco diferente da outra. Eu fui muito claro isso aqui várias vezes. Para entender a real magnitude dos danos, alguém precisa estar fisicamente no local e fornecer as indicações reais. Esta é a razão para informar. Todo mundo sabe exatamente o que aconteceu, qual o resultado, se o ataque foi realmente um sucesso, só estando em solo para poder saber o que aconteceu e se o local foi realmente desativado. Mas, como o próprio ministro das Relações iranianas disse, isso é o que menos a gente sabe, que eles possuem outras unidades desse tipo aí, embaixo da terra, escondido muito mais profundo ainda do que Fordow, segundo informações da inteligência pouco divulgadas. Mas é uma informação aí pública. Foi publicada por Israel algumas vezes e assumido pelos próprios iranianos. Quais são as ações disponíveis ao Irã como resposta ao ataque americano? Fiz uma pequena lista aqui. Primeiro, o fechamento do Estreito de Hormuz. Isso aí provocaria um choque global no mercado de energia. Elevação do preço do petróleo para $200, poderia chegar rapidamente a isso. Interrupção do tráfego de navios. Ataque em embarcações americanas no Estreito de Hormuz. Existem 10 bases americanas na região que estão todas ao alcance dos ataques iranianos. Ataque cibernético em larga escala. Comunicação e sistema. Possui uma baita de uma rede aí de ataque cibernético, de guerra cibernética, bem evoluído e bem moderno, que vão começar a fazer coisa no mundo inteiro aí, tentar mudar a narrativa também de várias coisas através de vários robozinhos aí, inventando posts na internet, dando fake likes em postagens contra Israel e contra o Irã, contra a guerra da narrativa que o Irã sabe lutar isso aí muito no próprio Brasil. Isso acontece muito, isso aí são do Irã. Ativação de grupos proxy, eles também podem ativar todos os proxys que já tentaram ativar lá, no Iêmen, milícias dentro do Iraque e células adormecidas ao redor do mundo, como esses ataques nas igrejas. Não foram ataques que não tem nada a ver com o Irã, totalmente Irã. Ataques a navios de guerra americanos e israelenses, uso de submarinos, operações marítimas especiais realizadas por forças especiais e ativação de lanchas rápidas. Eles possuem lanchas equipadas com mísseis, lanchas bem rápidas de se locomover, difícil de detectar em alto mar. O secretário do Estado americano disse que o Irã possui urânio enriquecido suficiente para construir pelo menos 9 a 10 bombas. Ali Shamkhani, conselheiro do líder supremo de Khamenei, disse que mesmo se assumirmos que os locais foram completamente destruídos, a questão ainda não está encerrada, ou seja, vem guerra aí pela frente. A posição britânica. O primeiro-ministro da Inglaterra disse que se o Irã atacar os Estados Unidos, isso será considerado como um ataque a um país membro da OTAN. Olha, gente, isso aí está se desenrolando pro fim desse regime. O regime vai cair, não tem como a gente controlar. Eu não vejo essa opção e não vejo isso desde o início dessa guerra. Desde o dia 7, na verdade, já imaginava que o final seria esse e o final seria o fim do regime iraniano. Não o fim do regime iraniano. Sempre pensei, sempre falei isso por diversas vezes. A gente ia começar por partes, a gente foi por Hamas, Hezbollah, um pouco ali dos Houthis, porque é impossível acabar com os Houthis, a gente sabe muito bem disso. E depois o Irã. O Irã era o próximo da lista e chegamos até ele agora. A Força Aérea Israelense comunicou hoje que conseguiu frustrar esta manhã metade da quantidade de mísseis que deveriam ser lançados numa salva contra o norte e a região central de Tel Aviv. Dos cerca de 50 mísseis que os iranianos planejavam disparar, apenas 27 foram efetivamente lançados após o ataque, um ataque preventivo de nossos aviões. A Força Aérea também destruiu cerca de Irã, cerca de 2.200 km de Israel de mísseis Koramash, acho que é esse que se fala o nome, um míssil com ogiva fragmentada para a cidade de manobra que é difícil de interceptar, já usar isso aí contra Israel. A estimativa é que os iranianos não possuem mais de 150 mísseis. 150 mísseis é muita coisa e pode causar um grande dano a Israel. O Marco Rubio, o secretário do Estado americano, disse que os Estados Unidos estão prontos para dialogar com o Irã. Nossa proposta ainda está na mesa. Se o Irã responder com violência, esse será o maior erro que eles já cometeram. Segundo o coronel da reserva, Dr. Jacques, aqui em Israel, ex-conselheiro e atualmente pesquisador no JCFA alerta. O Hezbollah continua os preparativos para a guerra. O governo libanês tem um colapso total. Segundo ele, divisões profundas estão sendo registradas do Hezbollah. Existem divisões que apoiam uma resposta do Hezbollah agora e outras que dizem que não interferiram. Com Nabi Berri propondo a participação da guerra enquanto o Hezbollah fará o Senhor e o seu senhor em Teherã exigir. Neriá enfatiza que o Hezbollah não recuou de suas posições no sul, está falando há muito tempo, confirmar, e estabeleceu um sistema militar civil nas aldeias xiitas. O desenvolvimento do Irã afeta diretamente a tomada de decisões no Líbano. Se Teherã for derrotado, o Hezbollah também pode entrar em colapso. Concluir. O presidente Pezeshkian, lá do Irã, disse que os Estados Unidos nos atacaram. O que vocês fariam se estivessem numa situação dessa? Naturalmente, eles devem receber uma resposta ao seu ataque. Sempre declarando que estamos prontos para negociar, mas em vez de aceitar a lógica, a outra parte insistiu. A rendição da nação iraniana, lembra que eu falei ontem? Na verdade, hoje de manhã eu li um texto sobre isso para vocês. Olha o que ele disse. Sempre declaramos que estamos prontos para negociar, mas em vez de aceitar a lógica, a outra parte exige uma rendição da nação iraniana. Nossa nação nunca se renderá à força e a gente respondamos adequadamente ao ataque. Na Síria, até o momento, são 30 mortos e 25 feridos no tiroteio lá na igreja de Damasco, um ataque suicida. Vamos ver mais uma coisa importante acontecendo agora. O ataque terrorista aconteceu em Michigan, nos Estados Unidos, e o terrorista pegou a polícia local. Os iranianos escreveram ainda de uma fonte iraniana em um canal de um telegrama que acompanha ele, que falaram que, infelizmente, a superioridade aérea de Israel está se tornando um problema real. O Irã tem abundância de recursos, mas na maioria dos casos nem tem tempo nem liberdade para preparar-os para o lançamento. Por isso precisa ser abastecido, ele já não vem abastecido de pronto para isso acontecer. E é nesse momento que a Força Aérea consegue destruir esses mísseis em solo. E a cada dia que passa fica mais difícil para o Irã alcançar o território israelense por conta da distância, está ficando cada vez maior entre Israel e o Irã. Isso torna as bases americanas de novo muito mais Irã atacar as bases americanas e país e não atacar Israel. Vou um pouco de Israel aí, deixar a gente subir um pouco. Ô Wilson, obrigado pelo superchat, aqui é Ginaldo, Rolada Bichalon, Roberto Paulo, obrigado pelo superchat, aqui Irã, estão tocando sem carro, aqui estava com pressão no mar, aqui cadê a manutenção das embarcações? Israel e os Estados Unidos deram um recado, não se metam com ocidente, fecharam o monte, exatamente isso. Roberto, Marta Severo, obrigado, ele faz meditar a situação do conflito para além do Oriente Médio. Eu não acho que o conflito para além do Oriente Médio, mas o conflito aumentar, a paz está muito longe de chegar. Aconteça a paz, eles não vão se render, eles vão lutar até a última bala. Não vão se render, eles não pretendem se render, eles lutarão aí até a última bala, podem ter certeza. Quem perdeu a gente da live, gente, volta a gente pelo menos 95% de todas as notícias que saiu lá para o mundo em relação ao que está acontecendo entre Israel e Irã. Sabia, existe a possibilidade de Israel conseguir um tempo de governo, tudo sim, isso não vai acontecer, tudo sim.
Tem até uma piada que saiu hoje mais cedo dizendo que o Khamenei teria ligado pro... Essa coisa tem tudo a ver com o que tu falou aí. Ele teria ligado pro Trump e dito que teve um sonho, já perguntou pro sonho. Ele falou, vai, nos Estados Unidos, escrito em persa. Aí ele falou, sério, eu tive exatamente o mesmo sonho. Aí ele falou, qual foi o teu sonho? Eu ouvi várias placas do Irã, só que eu não entendi o que estava escrito lá. Por que tu não entendeu? Porque eu não hebraico. Eu não falo hebraico. Isso aí tem razão que você falou, mas não, já eu não tenho nenhum motivo de querer assumir nada do Irã, absolutamente nada do Irã, em Síria, em colonizar esses lugares, não existe essa capacidade e nem interesse israelense fazer isso. Israel quer só dois rapazes. Parem de atacar Israel, quem atacou o Hamas, começou toda essa cagada aqui na região do Hamas, e começou isso, então, se tivessem deixado de atacar Israel, nós não estaríamos hoje nessa guerra gigantesca que está acontecendo hoje. Gente, quem pergunta aí, gostou da piada aí, Pedro? Quem perguntou, você pode ajudar o canal de várias formas. Eu deixei aqui várias fotinhas do canal, você pode ajudar dessa forma aqui, você pode se tornar membro do canal, tornar-se membro do canal. Ajuda demais o canal, o YouTube tem um canal relevante, começa a montar esse canal aí para muito mais pessoas. Eu agradeço a todos os membros do canal de coração. Vocês ajudam esse trabalho a continuar e ajudam também a melhorar cada vez mais esse trabalho. Voltou o áudio. Voltou. Pois é, tá cedo, você tá com acabei apertando aquele botãozinho. Mas vamos lá, gente. Sem som, voltou já. Vamos voltar aqui. Acho que foi o microfone no... Não, o áudio já voltou, apertei aqui sem querer no áudio. Acontece também. Tanta emoção aqui por conta da destruição das usinas, do desenvolvimento dos Estados Unidos, agora pessoas todo. E hoje em Jerusalém foi colocado nas muralhas de Jerusalém a bandeira dos Estados Unidos, de Israel. Queria trazer essas fotos aqui pra você. Onde é que ela tá? Eu tirei uma foto mais cedo hoje, mas tem foto das muralhas de Jerusalém, vou colocar no grupo do WhatsApp e no grupo do Telegram. A foto da toda a muralha de Jerusalém com as bandeiras de Israel. E quem perguntou aí sobre o fim qual é o nome dele, do Khamenei, se o Khamenei foi eliminado, não acaba a guerra. Lembrando que ele nomeou 3 substitutos. 3 substitutos, caso ele seja eliminado, já imaginando que isso pode acontecer. Eu acho meio difícil eliminar ele, mas eu não duvido nada. Eu acho que eliminando ele, isso aí vai piorar um pouco mais a situação. Porque tem muito árabe xiita espalhado no mundo inteiro, inclusive no próprio Brasil, em Portugal. Descobri que tem vários seguidores meus de Portugal, então tem muito xiita. Na Europa vocês sabem muito bem disso, aqueles que batem no peito até sangrar, estão chicotados nas costas, aqueles são xiitas. Então provavelmente, se esse cara morre, muita merda vai acontecer muito afora. Eu acho que o mais correto seria prender esse cara, prender ele no fim dessa guerra e levá-lo a julgamento pelos crimes que ele cometeu contra a humanidade durante décadas. Eu vou colocar as fotos aí de Jerusalém pra vocês lá nos grupos do Telegram e do WhatsApp também. Vou deixar fixado no primeiro comentário o link do WhatsApp pra quem quiser acessar. Eu não vou encher o saco de vocês com notícias nesse grupo do WhatsApp, eu só divulgo os vídeos que eu faço aqui no canal. É a única coisa que eu faço lá e uma coisa ou outra, muito pouco. Não vai incomodar ninguém. Obrigado, Cavalcante Brasil, tem que eliminar o mal pela raiz. A Cláudia tá falando que na Suíça também tem muitos aí xiitas. Então é isso, meus amigos. Essa pra ela, eu queria trazer uma outra coisa. Deixa eu esquecer só um segundo aqui, deixa eu ver se eu boto aqui. Ver se eu consigo colocar. Eu sigo um grupo do Telegram, um grupo muito grande, lá do Nando, todos estão ganhando. A gente coloca notícias bem interessantes. Olha só. You're in for a little shock. Tem um grupo lá virando, gente. Aqui, ó, o idioma original tá aqui. Aquele idioma. You've been O que a naughty aconteceu? boy. Estamos fechando o estreito. O que aconteceu? E se não tivermos uma base americana com soldados na região, acho que nessa tradução não se tivermos uma base para destruir a região, é isso. Os céus do Irã estão nas mãos de Israel. Soldados pelas ruas de Surrender and Teherã. be gentle. Soldados do Mossad caminham pelas ruas de Teherã. Comece o governo vergonhoso da República Islâmica desde que todos vejam. Isso aí é aqui direto de um canal lá do Irã. Olha só aqui, ó. De centenas de soldados agora aí, funcionários estão sendo analisados em todo o país e foram encontrados próximos do depósito de munição e munição de instalação. Isso aqui provavelmente é trabalho do Mossad, não é trabalho de explosão, ou seja, vários Come a little closer. dentro de Teherã. Por isso que escreveu isso aqui. You're in Os for a céus do Irã, little estão nas mãos de shock. Israel, soldados do Mossad caminham pelas ruas de Teherã. Gente, quem são os soldados do Mossad? Existe um cara que foi preso hoje, inclusive, lá, um alemão. No julgado mais cedo, um alemão. Ele tinha sido preso no Irã, acusado de ser um agente do Mossad, mas não sabe que os agentes do Mossad, na verdade, são a própria oposição ao governo iraniano. Eles não vão falar isso de oposição, não vão dizer que é iraniano, para não criar problema. Então eles dizem que são soldados do Mossad. Gente, um abraço a todos os amigos de Israel, obrigado a todos. E volta a qualquer momento, se alguma coisa grave acontecer no Oriente Médio, eu queria uma live a qualquer momento. Então, se o canal, deixe seu like, ative o sininho. Um abraço e até o próximo vídeo. Blitz. O ataque que os Estados Unidos preparou ao Irã ontem foi um ataque meticulosamente preparado. Foi tudo calculado. O Donald Trump, inclusive, disse que somente tomaria decisão depois de 2 semanas. Mas não foi assim. Tá, agiu. Já partiu pra cima. Acontece que isso é uma aposta. A matéria do BBC News aqui explica muito bem como os Estados Unidos podem entrar no centro do Irã e Israel. E o impacto. O Globo colocou uma matéria dizendo que o bombardeio do Trump ao Irã é um marco histórico, mas, entretanto, não derruba o regime de forma tão simples. Outro ponto que a gente precisa discutir é o ataque que aconteceu no forte. Aquela usina do Irã. Tudo isso foi importante porque isso colocou um alerta global, no mundo todo, sobre o impacto do ataque dos Estados Unidos e a força bélica que os Estados Unidos apresentou nesse ataque. Por outro lado, a ONU falou em consequências catastróficas. Ou seja, depois do ataque dos Estados Unidos, o mundo acaba de ficar mais próximo de uma. Inclusive, o próprio BRICS, ou seja, os países do BRICS, fizeram uma publicação. Igual assim, Rússia, China, Paquistão, disseram que o Irã tem que ter armas nucleares para se defender de Israel. É uma nossa escala. E aí, o ponto mais perigoso e importante disso tudo, Putin acaba de anunciar que tem reunião com o ministro iraniano. Ou seja, será que Putin pode entrar em guerra aos Estados sem precedentes? Inclusive na América do Sul, já teve presidente que se manifestou também. Se é a esquerda, se é a left people, adivinha de que lado ele está. Por outro lado, o Ayatollah, ele também acabou dando uma, vamos dizer assim, será que isso é mesmo preparado para os Estados Unidos? Será que vai ter uma escalada mundial? Ou tudo isso não passa? Vamos falar sobre tudo isso aqui nesse editorial, nesse nosso terceiro editorial. Hoje, dia 22
2, Domingão. Esse é o nosso terceiro editorial do dia. Se você quiser ficar sempre bem informado, geopolítica, esse é o canal Certo. Então, compartilha, manda esse maior número de pessoas, para que eles tenham acesso ao site de informação e não sejam perdidos. Ou então, inscreva-se no canal também. É sempre muito bom. E bora de matéria. É o seguinte, pessoal, o mundo entrou em alerta. Este domingo é um domingo que marca uma nova fase da história mundial. Uma fase que pode arriscar, sem sombra de dúvidas, não é um. Olha só essa matéria de BBC News. A aposta arriscada de Trump ao colocar os Estados Unidos no centro do conflito Irã e Israel. Israel já foi, vamos dizer assim, muito audacioso ao começar a matar o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, disse o seguinte: olha, Israel observou em silêncio o crescimento do nazismo. O povo judeu quase foi aborto. Dessa vez, não se e nós não vamos observar os próximos. Trump disse mas a grande questão é que ninguém levou a sério, achou que eram ameaças, é só uma balela, né? Ou seja, um discursinho mequetrefe do Donald Trump. Afinal, se a gente observar bem, olha só o que a Sonia diz aqui, o Obama já tentou um acordo nuclear. O Obama tentou os meios diplomáticos, as vias diplomáticas. Nem o Irã confia nos Estados Unidos, nem os Estados Unidos confiam no Irã. Então que acordo mequetrefe é esse? Depois veio o Biden, tentando retomar um acordo com o esquerdista Barack Obama. Bem, deu certo. E agora, o Donald Trump disse que ia resolver. São duas opções. Repetir os erros do passado, tentar no galo, ou ir pra cima e resolver o problema de uma vez por todas e eliminar a ameaça de um país que financia terrorismo, como o Irã. Foi que a Sonia escreveu. O Obama negociou com o Irã para tirar a bomba nuclear. Foi ignorado. Biden também tentou e também foi ignorado. Então, chegou o Trump para mostrar como se resolve o problema. Hoje, as instalações nucleares do Irã viraram pó. Totalmente de surpresa. A Força Aérea Americana destruiu as instalações nucleares do Irã em Fordo, Natanz e Isfahan, dando fim, ao menos por enquanto, ao sonho da bomba nuclear iraniana. É assim que os Estados Unidos resolvem o problema. Isso aqui gerou muita discussão. Já o Globo discordou da Sonia. Isso significa, olha, a decisão do Trump de bombardear o Irã é essa. Come a little closer. Eles não devem destruir o programa nuclear. Terão apoio. Segundo a matéria do Globo, a decisão do presidente americano Donald Trump de bombardear o Irã na madrugada desse domingo é um marco histórico, mas o programa nuclear iraniano vai permanecer. Ou seja, eles ainda terão força. Mas precisa entender um pouquinho. Olha só essa matéria aqui. Olha, esse ataque em 3 entidades nucleares, ou 3 bases nucleares iranianas, foi eficaz, foi efetivo, foi preciso. De todas, guardou mais indestrutível e ficava 60 metros abaixo. E para alcançar isso, teria que ser uma forma de escalas nucleares. Tinha uma estrutura muito bem preparada para destruir o indestrutível. Trump anunciou que usou a única arma eficaz que poderia utilizar, os bombardeiros B-2, e as bombas GBU-55. As bombas é um bombardeio gigantesco, e ele atua como ou seja, e passou por cima das bases, mas bombas simultaneamente. Olha só, a precisão e a velocidade. Porque a velocidade cai, ela perfura para depois ela explodir. Você teve um efeito, bombástico. Fordle não estava só de cima, Fordle era o principal alvo, Fordle, Natanz, e vai estar 3 centros nucleares e uma única operação, uma coordenação cirúrgica. A forma que os Estados Unidos agiu assustou o mundo. Ou seja, muita gente coloca em dúvida a capacidade do poderio bélico americano. Ou seja, será que os Estados Unidos começam a falar todo. Olha, depois de muito tempo, essa é a primeira vez que você tem notícia, você tem ação de um ataque concreto e direto. Pois é, o Sebastião, que é o cara do português, ele falou que existem consequências catastróficas após esse ataque. Após o ataque dos Estados Unidos às instalações nucleares do Irã, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, Sebastião Antônio Guterres, usou as redes sociais para expressar preocupação com a escalada da tensão entre os países. Guterres enfatizou que não há solução militar e alertou para o risco que o conflito saia rapidamente do controle com consequências catastróficas para os civis, para a região, para o mundo. Ele apelou aos Estados-membros para que diminuam a tensão e cumpram as suas obrigações da Carta da ONU e outras regras do direito internacional. Esse momento perigoso é uma espiral de caos. Uma solução militar. O único caminho a seguir é a diplomacia e a única esperança é a paz. Pois é, a resposta de Israel foi clara, evidente. A diplomacia levou o nazismo. A diplomacia levou o Irã a ignorar os Estados Unidos 3 vezes. Quando o ministro Benjamin Netanyahu deu a declaração de ordem e para alcançar a paz e até agora, essa questão da diplomacia só fez com que tanto os Estados Unidos quanto Israel somente fiquem vulneráveis. Essa situação não foi a publicação do fiscal, ou seja, os países do BRICS, olha, Rússia, China, Paquistão, disseram que o Irã tem que ter capacidade nuclear e armas nucleares para defender o regime dos Estados Unidos. Israel, a primeira vez que Israel e Estados Unidos eles são esse é o plano. Os grandes nomes BRICS são compostos originalmente da Índia, China, Rússia, Brasil e África do Sul. Rússia, uma reunião às pressas com o ministro iraniano. O ministro das Relações Exteriores do Irã, o Abbas Aragashi, afirmou nesse domingo que irá a Moscou para se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na segunda-feira. A declaração após o ataque dos Estados Unidos no Irã. E sinalizado anteriormente o interesse imediato do conflito de Israel e Irã. O Trump ironizou o Putin. Peraí. Você não está dando conta de resolver nem só o problema com a Ucrânia. Você deve estar com um traumatismo ucraniano, de tentar aqui no meio de uma guerra. Peraí, você quer mediar Israel e Irã? Tá de brincanagem, o Putin? Foi o que o Donald Trump falou. Pois é, agora, o Putin disse que já não tem mais volta, A guerra começou e os Estados Unidos, tá no meio, tá no centro do olho do furacão. A Rússia é amiga do Irã e desfrutamos de uma parceria estratégica. Completou Aragashi na ocasião em uma entrevista coletiva em Istambul.
lá se manifestou. O Ivan Kleber trouxe uma informação aqui pra gente exatamente sobre, né, a manifestação dos países de esquerda, ou seja, cada vez mais preocupante, né, essa linha, esse raciocínio ideológico desses países de esquerda. E aí eu preciso contar pra vocês que tem um país aqui que começa com B e termina com o Brasil, aqui na América do Sul, que tá alinhado ideologicamente com esses caras. Dá uma olhada nisso aqui. China, Rússia, Cuba, Venezuela, Colômbia estão entre os países que condenaram o ataque americano às instalações nucleares do Irã realizados na noite desse sábado, dia 21. O ministro das Relações Exteriores do Irã declarou que irá a Moscou na tarde desse domingo, dia 22, para conversar com Vladimir Putin. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel classificou os bombardeios como uma agressão que, abre aspas, arrasta a humanidade para uma crise com consequências irreversíveis, fecha aspas. O exército israelense declarou ter outros objetivos no Irã e que pretende continuar atacando, enquanto os Estados Unidos devem retaliar, provavelmente com ataques a bases americanas no Oriente Médio, já nas... Eu falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é domingo, dia 22 de junho de 2025. Muito obrigado pela audiência. Parabéns, Ivan. Seguinte, pessoal, e aí, né? O exército israelense disse que lançou uma nova série de ataques nessa manhã também, visando o quê? Locais militares, incluindo lançadores de mísseis. Qual que é o grande problema? Enquanto Israel vem atingindo setores militares, bases militares, evitando ao máximo qualquer baixa civil, Irã vem fazendo o caminho contrário. Irã e tentando atacar os civis. E é onde eu fico espantado, assustado, né? Com esquerdistas defendendo o regime iraniano. Até onde vai esses caras continuarem defendendo o regime iraniano. Vamos lá, Rádio Bandeirantes aqui com vocês. O presidente do Chile, o esquerdista, Gabriel Boric, condena um ataque dos Estados Unidos ao direito internacional humanitário. São palavras bonitas, né? E nós somos defensores da humanidade, mas na hora assassino, um regime terrorista, é uma vergonha. O presidente do Chile, Gabriel Boric, condenou necessário